Fala pessoal, Celso Henrique já é na área, passando aqui rapidinho para nós batermos um papo sobre as práticas espirituais. O que é práticas espirituais, quantas são, enfim. Nós hoje vamos falar sobre as 6 principais práticas espirituais. Então fica ligadinho aí, anota tudo, porque eu tenho certeza que vai ser bênção demais estar compartilhando com vocês, ok? Então, primeiro, o que é práticas espirituais e por que existem práticas espirituais? Para nós entendermos as práticas espirituais, algo principal que você precisa entender é que você é um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. Então, você é um ser trino também, a trilogia humana ou o homem em 3 dimensões. Você é um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. Com o espírito você entra em contato com o mundo espiritual, com a alma, com o mundo intelectual e com o corpo, com o mundo físico. Visto que você não tem um espírito, você é um espírito. Existem alguns outros vídeos que eu falo aqui no YouTube, você também pode estar pesquisando e crescendo e se aprofundando mais nessa área. Bem, o próprio Jesus falou que nós somos um espírito. João 3,6, né? O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Então nós não temos um espírito, nós somos. As pessoas que não têm aliança com Deus, o espírito está morto, né? Mas as pessoas que aceitaram a Cristo, o espírito está vivificado pelo novo nascimento. Bem, e o que são as práticas espirituais? São ferramentas para edificar, fortalecer o nosso espírito e também, com certeza, renovar a nossa mente, que é a nossa alma. A nossa alma é feita de vontade, desejo e emoções. O nosso espírito, comunhão, intuição e consciência. E as práticas espirituais, ela toca tanto a alma, tanto o corpo também. A alma, o espírito e o corpo. Visto que em 1 Tessalonicenses diz que, quando diz lá, que o nosso Deus e Pai nos santifica em tudo, espírito, alma e corpo. A alma não é o espírito, nem o espírito é a alma, são coisas diferentes, ok? Mas como eu falei, isso é coisa para outro vídeo. Aqui especificamente eu quero me deter às práticas espirituais. E, como eu já falei, as práticas espirituais são ferramentas para uma vida espiritual edificada, uma vida espiritual transbordante. E as práticas espirituais nos levam à mais profunda intimidade com Deus. Então, se você quer ser íntimo de Deus, se você quer ver um relacionamento de amor com Deus, então, através das práticas, você pode sim estar desenvolvendo essa intimidade. As práticas espirituais não devem ser feitas como regras, mas como ferramentas de relacionamento. Eu sei que no começo você pode começar até mesmo com uma regra, com um preceito, um pouco aqui, um pouco ali, mas depois você vai gostando, se habituando com essas práticas espirituais. Ok? Então começa um pouco sim como uma regra, mas depois precisa se tornar um hábito e do hábito um estilo de vida. Porque esse é o propósito das práticas espirituais. Não é trazer uma doutrina, mas sim fazer com que a nossa vida espiritual esteja assim edificada e esteja em contato com Deus. Ok? Dado o recado, nós vamos agora para as práticas espirituais. Quais são essas 6 básicas? Lembrando que existem outras práticas espirituais, eu uso mais de 10, mas essas 6 são assim a maioria das pessoas conhecem e ela atinge essas 3 dimensões do homem. A primeira delas que eu vou falar sobre o jejum. Jejum é uma prática espiritual onde mortifica os efeitos da minha carne para que eu fique mais sensível a Deus. Visto que o jejum era usado na antiga aliança de uma forma, já na nova aliança ele não é usado da mesma forma como era usado na antiga aliança. Tanto é que os apóstolos, o próprio Jesus,
não fala do jejum igual fala na antiga aliança, visto que Jesus já morreu e o preço foi pago pelos nossos pecados, e o jejum não é para mudar Deus, mas para nos mudar, para mortificar os efeitos da nossa carne. O jejum é para ficarmos com o noivo Jesus. Então, cada vez que eu mortifico os efeitos da minha carne, jejuando, cortando um alimento meu, eu vou assim estar ficando mais sensível para eu buscar a Deus. Então, o jejum, o ponto principal do jejum é a mortificação da carne, para que eu fique sensível mais a Deus. Mas o jejum, ele não muda Deus. Eu vou jejuar para Deus mudar uma situação. Não, você vai jejuar para ficar mais sensível a Deus, para que você possa perceber a voz de Deus, para que você possa orar e tudo mais, assim, ok? Não estou dizendo que Deus não está vendo o seu jejum e Ele possa responder você a sua oração, mas não pelo seu sacrifício, visto que Deus na nova aliança não responde o sacrifício do homem, mas o sacrifício que já foi feito por Jesus. A nova aliança, Deus responde fé, ok? Então, o jejum também deixa você sensível para que você viva uma vida de oração poderosa, para que a sua fé funcione. Mateus capítulo 17 fala sobre isso, que os discípulos de Jesus foram expulsar um demônio, não conseguiram, foram a Jesus, Jesus expulsa e fala: ó geração incrédula. Esse demônio só sai com jejum e oração. Então, jejum e oração edifica a fé, porque Jesus chamou a geração de incrédulo, ou seja, a incredulidade estava atrapalhando e o jejum e a oração vai ativar a fé para que esse demônio seja expulso. Então, a primeira é o jejum. Segunda prática espiritual é a meditação na palavra. Uau! Meditação na palavra, em Salmos capítulo 1, versículo 2, fala que nosso prazer deve ser na lei do Senhor e meditar nessa lei de dia e de noite. Josué capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus também nos fala, Deus falando a Josué para que ele meditasse na palavra e não se desviasse dela, para ele ter sucesso em todas as coisas. Então a meditação na palavra serve para que eu medite no que Deus diz, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é o que Deus falou e homens inspirados escreveram, e cada vez que eu meditar no que Deus diz, além de vir revelação para a minha vida diária da vontade de Deus, eu também começo a pensar igual àquilo que eu estou lendo. Okay? Então a meditação da palavra me leva a pensar como Deus, a ver como Deus e também a refletir naquilo que o Espírito Santo está me dizendo naquele momento, naquela situação, através daquela palavra. Lembrando que o Espírito Santo sempre vai revelar a palavra de Deus, que é o próprio Cristo em manifestação, ou o próprio Cristo escrito ali, né? Porque a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ok? Então, a meditação na palavra é quando eu medito, eu leio um texto, fico ali meditando naquele texto, o que é aquele texto que falar. Existe uma diferença entre ler e meditar, e também de mentalizar já é outra coisa, mas meditar é você ficar pensando naquele texto ali, ruminando o que aquele texto quis falar, ok? Terceira prática espiritual, bem rapidinho assim, sendo direto, é a confissão da palavra. Confissão da palavra é uma lei espiritual também, visto que também faz parte da lei da fé, que é crer e falar, e o falar, quando você fala, confessando a palavra, não é uma confissão de pecados aqui, que também é importante, mas eu estou falando da confessar a palavra, de orar a palavra, de declarar a palavra. Você está co-criando o seu mundo, você está declarando o que Deus diz, e Deus vela a cumprir a sua palavra. E quando você ora a palavra, quando você declara a palavra, Deus chega junto como sumo sacerdote da sua confissão e manifesta, trazendo do reino espiritual para o natural. Hebreus capítulo 3, versículo 1, diz que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Ou seja, ele é o intercessor da nossa confissão, ele está diante do Pai, dizendo, olha, ele está falando. Jó capítulo 22, versículo 28,
diz, determinando você alguma coisa, isso te irá bem e a luz do Senhor irá sobre ti. Então, quando você confessa a palavra, com fé você está determinando algo do reino espiritual, porque o mundo espiritual ele é mais organizado do que o natural e ele se move também pela nossa fala. Então, quando você fala e você fala com fé, você está determinando, ou você pode também, através da sua fé, co-criar mundos. Você pode criar o seu mundo através da confissão da palavra de Deus. Até no próprio Josué, capítulo 1, versículo 8, a palavra de Josué fala do livro dessa lei. E ele também diz no mesmo versículo, medita nesse livro. Então fala em falar e meditar. Provérbios 18, 20 e 21 diz que o fruto da nossa boca nós comemos e o poder está na nossa língua. E quando você fala, você está liberando algo poderoso, porque existe um poder na fala. Tanto é que o mundo foi criado pelo poder do falar. E disse Deus, age, disse. Porque dizer é uma lei espiritual. Você tem que falar. E quando você fala, você manifesta aquilo que está no seu coração. Por isso que Jesus falou em Marcos 11, 23. Se alguém disser esse monte, não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que falou, assim será com ele. Yes! Então falar, você está co-criando o seu mundo, você está delegando, determinando algo. Então cuidado com o que você fala. Você pode falar algo negativo, você pode estar gerando algo mesmo que de forma inconsciente e comendo daquilo, ok? Então fale certo e tenha o resultado que você deseja, porque você é fruto daquilo que você falou ontem e você será amanhã fruto daquilo que você fala hoje, ok, gente? Então a confissão da palavra ela é importantíssima para a fé, para o crescimento espiritual, para uma vida espiritual forte e firme, ok? E uma dica extra é: alinhe os seus ouvidos para que o seu coração deposite coisas certas, para que você fale certo. Então não tem como você falar certo ouvindo errado, porque fé vem pelo ouvir. Fecha parente, dica dada, e vamos para mais uma prática espiritual, que agora eu vou falar sobre o louvor. Louvor é um pouco diferente de adoração. Louvor é o fruto dos nossos lábios. Hebreus 13, 15, né? Então, quando eu falo, eu estou exaltando a Deus. Louvor é falar quem Deus é falar dos atributos de Deus, é adoração, é louvor. Aliás, né, adoração eu vou falar daqui a pouco. Então, quando você louva, você também é cheio do Espírito Santo. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 20, Efésios 5, 18, perdão, diz que não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas quando você vai ler os outros versículos, diz que nós devemos louvar a Deus com hinos, cantos espirituais. Então, nós entendemos aí, juntando esses dois textos, que eu posso, cheio do Espírito Santo, também louvando a Deus. Então, louvor é quando eu louvo, é quando eu canto, quando eu falo os atributos de Deus. Adoração, que é a penúltima prática espiritual, a quinta prática, né? Eu creio que eu estou na quinta prática espiritual. Adoração já é diferente. Adoração não é cantar, adoração é a rendição do meu espírito. Lembra que eu falei, nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo? Então adoração é a expressão do meu espírito. Ou seja, adoração é quando eu me rendo a Deus. Obrigado, Pai. Estou passando uma situação, aí muitas vezes eu rendo graças a Deus. Eu rendo o meu espírito. Então, louvor tem a ver sim com música, com aquilo que eu falo. Tem a ver com o estilo de vida também, um pouco. Não vou entrar muito nisso aqui agora. Mas adoração fala da expressão do meu espírito a Deus, da minha rendição, da minha consagração íntima com Deus, em qualquer circunstância. Seja com música, seja sem música, seja numa circunstância diversa ou não, num momento de gratidão, me rendo e adoro, engrandeço a Deus com a rendição do meu espírito. Então, é esses adoradores que o Pai busca, aqueles que o adorem em espírito e em verdade,
não em Jerusalém, não em um local, mas no seu coração. João capítulo 4, versículo 24. E a última prática espiritual que eu vou falar aqui é a oração em línguas. A oração em outras línguas é a chave mestra da vida no Espírito e das práticas espirituais. A oração em línguas é a oração do meu espírito. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, diz que quem ora em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus, visto que em espírito ora mistério com Deus. Ou seja, a oração em outras línguas é a oração do meu espírito. É quando o meu espírito fala com Deus direto. Nem a minha alma se mete, ela fica infrutífera por causa disso. Porque senão eu vou atrapalhar. Eu estou citando agora 1 Coríntios 14, 14. Em Romanos 8, 26 diz que não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós com os gemidos inexprimíveis, que eu creio que é oração em línguas. Eu sei que os teólogos agora aí vão pirar comigo, mas não tem nenhum problema se você crê diferente. Mas a oração em línguas é a oração do meu espírito, isso aí é inegável. É a oração do seu espírito, do nosso espírito, aonde entramos em contato direto com Deus, onde nem a nossa mente ela se mete. Foi uma oração que nos foi dada pelo Espírito. Existem 9 dons do Espírito. Existem 9 frutos também. Existem 9 dons. E entre esses 9 dons do Espírito, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom de cura, dom de fé, existe também a oração em línguas. Esse vídeo não é um vídeo para eu destrinchar isso. É só para eu falar das práticas. Mas eu tenho outros vídeos que destrincha cada ponto. E eu vou fazer mais vídeos sobre as práticas espirituais, uma a uma, com mais profundidade. Aqui é o geralzão das práticas espirituais, onde você está entendendo cada uma delas, suas funções, tá? Por exemplo, a oração em línguas edifica o meu espírito, junto com a adoração. A meditação na palavra já alcança a minha alma, que é a meditação. A confissão da palavra não só traz existência, o que não é como se já fosse, mas quando eu falo, eu ouço. Porque a minha boca está perto dos meus ouvidos. Isso gera fé, fé vem pelo ouvir. Então fale aquilo que você crê e você vai se convencer, sua mente começa a pensar certo também. Então quem fala errado, pensa errado e tem ações erradas e tem resultados errados. Como eu falei, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas também serve para a confissão, serve para a edificação da minha alma, da minha mente, ok? O jejum mortifica os efeitos do meu corpo. Veja que todas as práticas mexem com o homem, com as 3 dimensões do homem: espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Ora em língua, edifica o meu espírito. Medito na palavra, edifica a minha alma, ou renova a minha mente, né, minha alma. Jejum mortifica os efeitos do meu corpo. Eu começo a pegar sensibilidade no espírito. Então, todas as práticas espirituais, elas são para você crescer a sua vida espiritual, para que você tenha intimidade com Deus. Como eu falei, esse é o básico do básico das práticas. Existem outras práticas, mas essas práticas e esse vídeo é uma base para você viver uma vida espiritual ativa, uma vida espiritual edificada. Eu sei que a vida no Espírito e as práticas espirituais te levam à profundidade de uma vida espiritual frutífera, edificada, mas também, como eu tenho ensinado aqui no meu canal, vou falar mais sobre isso. Existe uma lei chamada Lei da Atração, onde você também pode treinar a sua alma, a sua consciência, seu subconsciente, a você ter uma alma mais forte, uma alma que você começa a visualizar o reino do Espírito e trazer para o agora aquilo que você visualizou no reino espiritual. Se você deseja que eu fale mais sobre a fé junto com o poder da atração, compartilhe aqui nos comentários e eu farei mais vídeo de como edificar a nossa alma, como edificar a nossa mentalidade para que possamos pensar como Deus, agir como Deus e ter os resultados que desejamos, ok? Então, esse vídeo foi bem
direto com relação às práticas. São 6 práticas, né? Então dura um pouco de tempo, mas eu creio que você foi edificado. Se foi relevante para a sua vida, compartilhe aqui qual foi a chave que você pegou, se você cresceu, se foi bênção. Eu tentei ser bem direto, falei um pouco rápido para você não ficar tão longo e você entender com mais simplicidade, né? Mas compartilhe aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve e compartilha também esse vídeo com outras pessoas que precisam entender isso. Existe uma boa parte de muitas pessoas que praticam uma ou outra, às vezes sem entender, e quem sabe esse vídeo te ajudou. Eu vou fazer outros vídeos mais profundos em cada uma dessas práticas com mais profundidade. Já tenho outros vídeos falando sobre isso, mas se te edificou, se inscreve no meu canal, deixa seu like, não esquece de deixar o like aí e vamos espalhar vida no Espírito e também o poder da atração, algo que eu também vou falar muito aqui para que possamos crescer nosso espírito, a nossa alma. Se você também quiser que eu traga dicas também sobre o corpo, de como ter um corpo saudável, que é muito importante, você também escreve aqui no comentário que eu irei ler e irei também fazer outros vídeos. Qual é a tua dúvida quanto às práticas? Tem alguma dúvida? Fala aqui também nos comentários. Qual é a tua dúvida? Qual é a prática que você quer que eu fale mais? Fala aqui também no comentário. Ok, gente? Tamo junto, somos um no Espírito, até a eternidade. Já é.